Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre uma formação que eu tenho que chama Terapia do Sistema Familiar. E por que nós vamos falar dessa terapia do sistema familiar? Primeiro eu queria apresentar a vocês dois livros. Técnicas de Terapia Familiar, do Minute, é muito bom, é excelente. E Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, da Mônica McGoldrick. Esses dois livros foram os livros que eu estudei para essa terapia sistêmica familiar. Esse e outros, mas eu gostaria de estar falando por que da importância da terapia familiar. O Freud já falava, mas hoje eu vou sair um pouquinho do Freud, vou falar mais do sistema familiar. A gente tem que entender que todas as vezes no sistema familiar, que um personagem surge com algum sintoma, ele está querendo sinalizar esse sintoma para a família. Ele está querendo mostrar para a família que algo vai mal. Se um menino aparece com um vício, se uma menina aparece com amizades que você não concorda, de alguma forma ela está querendo mostrar para você, ou ele está querendo mostrar para você, o que vai mal naquele sistema familiar e que enrijeceu e que ficou o mesmo estado e não pôde ter movimento. E ele tá, de alguma forma, essa pessoa que é a ovelha negra que a gente fala, aquela que faz o sistema movimentar, ela está querendo mostrar que o sistema tem que se movimentar. Que o sistema tem que se movimentar, que o sistema não pode ficar aquela homeostasia, o mesmo estado. E nós temos que entender que a família é um ólon. Um ólon, ele é um sistema fechado que não cabe às pessoas, mas eles são feitos de vários indivíduos que são um on. E o que acontece na família é que os ecos do passado, eles vêm acompanhando até 4 gerações. Então hoje, você pode estar vivendo uma questão muito séria com seu filho ou com sua filha, mas tem ecos do passado. E isso não tem nada a ver com possessão, com lado espiritual, é o que é passado. Vou dar um exemplo. Quem já não ficou com medo quando passa, tem aquele chinelo de borracha virado o lado contrário para cima? E você vai desvira ele achando que vai morrer o pai ou a mãe. Quem nunca foi lá e fechou o armário falando, não, para ninguém morrer? Esses mitos são passados, que são bobagens, que a gente sabe que não acontece nada. Imagina dentro de casa, as questões que acontecem dentro de casa. Então são passados de bisavós para avós, para pais e finalmente chega no filho. Tem algo que quando eu estudei a terapia sistêmica familiar eu fiquei muito assustada, que as terapeutas quando davam aula falavam, leva 4 gerações para formar uma pessoa com psicose, para formar uma pessoa que tem alucinação e delírio. Então leva 4 gerações, ela vem sendo passada de geração a geração e não é nada espiritual, ela vem passada pelo psiquismo, por tudo que está aqui. Então esse livro, Técnicas da Terapia Familiar, do Minute, você botar no Google, vai aparecer vários livros dele. E as mudanças nos ciclos de vida da família, elas vão falar de todos os sistemas que tem na família, os tipos de triangulações. Nós temos triangulações hoje em dia, olha como não tem. O pai, a mãe e um filho que não casa. Nós temos o avô e a avó e um neto que fica ali para juntar, aquela triangulação mesmo, para poder juntar a família. Nós temos às vezes uma avó com um neto e com um médico que está triangulado, que está fazendo aquele sistema ficar no mesmo estado. E quantas famílias trazem seus mitos e seus segredos e que a gente pensa que o segredo ele está guardado e ninguém sabe na família. Às vezes você adota uma pessoa e não conta para ele que ele foi adotado, mas ele sente que ele é adotado e ele sente que tem algo errado. E quantas vezes você tem que criar filhos sem a presença do pai, porque o pai não quer assumir aquele filho. Ele pode até pagar uma pensão, que a lei garante isso ao filho, mas ele não quer ter o contato. E você não pode obrigar as pessoas a terem contato. E aí você tem que ser como mãe, tem que criar um filho ou uma filha sem a presença do pai. E quantas perdas acontecem na família. Então tem esses 2 livros que falam morte na família, sobrevivendo às perdas. E essa autora é a Mônica, é a mesma das mudanças do ciclo de vida da família. Esses 2 livros, essa autora, ela é maravilhosa. Você se tem interesse em aprender da terapia sistêmica familiar, vale a pena comprar os livros da Mônica McGoldrick e você vai aprender muito. E esse livro da Judith Vygotsky, que eu gosto muito, que é Perdas Necessárias. Em todas as famílias a gente vivencia perdas que a gente tem que entender que elas são necessárias às vezes. Quarta-feira eu fui num velório de um senhor de 88 anos e os filhos com 60 anos, alguns chorando ou não. Então, como foi importante saber dessa morte na família para poder ajudar alguns momentos que aconteceram ali. Então, é muito importante você entender que o ólon é um sistema, mas ele é composto de indivíduos.
indivíduos, o ON é o indivíduo. E esse eco de passado, esse que vem passando de geração em geração, a geração é 70, 80, 90 anos. Então, nós às vezes estamos vivendo coisas que não são nossas, não são dos nossos pais, não são dos nossos avós, pode ser dos bisavós, e a gente vem passando aquilo de geração em geração. Você sabe aquela historinha do peixe? Que a neta chegou e falou: mãe, por que a receita diz que tem que cortar a cabeça e a cauda? A mãe não sabia, perguntou à avó. A avó não sabia, perguntou à bisavó. Aquelas famílias que tinham todo mundo. A bisavó falou: ah, essa receita é porque na minha época a panela era pequena. Aí hoje nós estamos com panela desse tamanho. E mesmo assim a gente continua cortando a cabeça e a cauda e fazendo em outra panela. Se isso, de uma receita, é passado de geração a geração, que sai esses modelos que tem as famílias. Aquelas famílias rígidas que não aceitam nada, as famílias que são preconceituosas, as famílias que têm uma crença enraizada, e aí você fica desenvolvendo algo que você não dá conta, e você precisa ir para uma droga, você precisa ir para uma bebida, você precisa ir para uma compulsão, você precisa estar enfiado na internet, aí você vai desenvolvendo várias patologias, porque patos é sofrimento, logia é estudo, então vários estudos do sofrimento que vai desenvolvendo em você, para você poder não dar conta das questões. Essa é a dica de hoje. Se especializa, faz um curso de terapia familiar. Ano que vem, nós vamos estar promovendo um novo curso de terapia do sistema familiar no nosso Instituto Cássia Rodrigues. Nós estamos ampliando o Instituto Psicanálise. O Instituto Cássia Rodrigues não está mais fechado só na psicanálise. Nós estamos com a hipnose, nós estamos com a neurociência, nós vamos abrir ano que vem também um curso de terapia do sistema familiar. O Instituto Cássia Rodrigues está crescendo, graças a Deus. E ele está trazendo várias formações para ajudar as pessoas, ajudar psicólogos, ajudar psicanalistas, ajudar terapeutas, ajudar pessoas que não querem ser especialistas em consultório, mas elas querem ajudar a família dela. Então, esse livro, se for para escolher qual desses, eu diria para você hoje ler, Morte na Família. Porque toda família trabalha com a perda. Às vezes é uma morte real, uma morte de um ente querido, e às vezes é a morte de um casamento, às vezes é a morte de um filho que vai embora e fica o ninho vazio. Então, nesse livro, conta essas histórias. Conta essas histórias, e esses capítulos do livro, eles vão falando sobre as reflexões de enfrentar a perda. Um tempo para chorar, a morte e o ciclo de vida da família. Você sabia que a morte tem que ser elaborada num sistema de luto? E o luto passa por 5 etapas, e a primeira etapa é a negação, a segunda etapa é a raiva, a terceira etapa é a depressão, a quarta etapa é a barganha, e a quinta etapa, finalmente, é a aceitação. Então, essa morte, ela tem que ser elaborada. Se você ficar só na negação, você não vai dar conta de enterrar aquele ente que você amava, aquele casamento, aquele filho que casou e deixou o ninho vazio dentro da sua família. Essa é a dica de hoje. Gostaram? Gostaram da dica? Se gostaram, curta aqui embaixo e comente. Caso você necessite, pode pedir os livros que eu indico para vocês. Fiquem com Deus e obrigada.